Querido Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor está concedendo a mim, pelo dia que o Senhor concedeu a cada um de nós, pela sua misericórdia para durar em nós até o dia de hoje. Deus, não tenho muito o que dizer a não ser agradecer pelo favor imerecido que o Senhor faz transbordar nas nossas vidas, pelo amor do seu Filho, até os dias de hoje na nossa vida. Pai, eu oro para que abra nossas mentes para o entendimento que vem do alto, não da carne, mas do alto. Nos dê acesso à sabedoria, para podermos entender e interpretar as suas escrituras. Entraremos agora no livro de Isaías, o primeiro livro profético do Antigo Testamento. Que o Senhor seja conosco nessa leitura, todos os dias. Assim orei, confiante, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora vamos começar a leitura no livro de Isaías, livro profético, que diz, Isaías capítulo 1, verso 1. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá, a nação pecadora. Isaías capítulo 1, verso 2 em diante. Escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento o lugar onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade, são descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal, rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás, porque vocês insistem em ser castigados. Porque continuam em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas. Umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. A terra de vocês está devastada, as cidades foram consumidas pelo fogo. Quanto às lavouras, os estrangeiros a devoraram na presença de vocês, e a terra se acha devastada. Como numa destruição feita por estrangeiro, a filha de Sião foi deixada como cabana na vinha, como choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum sobrevivente, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. O culto hipócrita é condenado. Isaías capítulo 1, verso 10 em diante. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor, povo de Gomorra. Dê ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz: a multidão dos sacrifícios que vocês ofereceram, de que me servem a multidão dos sacrifícios que vocês ofereceram? Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim, estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim,
quando multiplicam as suas orações, não as ouçam, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Repreendam o opressor. Garantam o direito dos órfãos. Defendam a causa das viúvas. O convite da graça. Isaías capítulo 1, verso 18 em diante. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o diz. O julgamento e a redenção de Jerusalém. Isaías capítulo 1, verso 21 em diante. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora só restaram assassinos. Jerusalém, a sua prata, se tornou escória. O seu licor se misturou com água. Os seus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensa. Eles não defendem o direito do órfão e a causa das viúvas. Não chegam diante deles. Por isso, o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel, diz: acertarei as contas com os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra você, Jerusalém, purificando-a da sua escória, como se faz com potassa, e tirando de você todo o metal impuro. Eu lhe darei juízes, como você tinha antigamente, e conselheiros, como no princípio. Depois disso, você será chamada Cidade da Justiça, Cidade Fiel. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Vocês terão vergonha dos carvalhos que cobiçaram, e ficarão desiludidos por causa dos jardins sagrados que escolheram, porque vocês serão como o carvalho, cujas folhas murcham, serão como um jardim que não tem água. O forte se tornará como estopa, e a sua obra como faísca. Ambos serão queimados juntos, e não haverá quem apague o fogo. O monte do Senhor, Isaías capítulo 2, verso 1 em diante. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Venham, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. O dia do Senhor. Isaías capítulo 2, verso 6 em diante. Pois tu, Senhor, abandonaste o teu povo, a casa de Jacó, porque eles se encheram da corrupção do Oriente, são adivinhos como os filisteus, e se associam com os filhos dos estrangeiros. A terra de Israel está cheia de prata e de ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e são incontáveis os seus carros de guerra. A terra de Israel também está cheia de ídolos. Eles adoram a obra das suas mãos.
aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso, o povo se abate e as pessoas se humilham. Não os perdoes, ó Senhor, entre no meio das rochas e esconda-se no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos arrogantes serão abatidos e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todos os orgulhosos e arrogantes, e contra todos os que exaltam para que sejam humilhados, contra todos os cedros do Líbano, altos e imponentes, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos e contra todas as colinas elevadas, contra toda a torre alta e contra toda muralha firme, contra todos os navios de Tarsis e contra tudo o que é belo à vista. A arrogância das pessoas será abatida e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão totalmente destruídos. Então as pessoas se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para encher a terra de espanto. Naquele dia, as pessoas lançarão aos ratos e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para adorar, e entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas dos penhascos, para fugir do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Quando ele se levantar para encher a terra de espanto, afastem-se, pois, do ser humano que só tem vida enquanto respira, pois em que ele deve ser estimado. O julgamento de Judá e de Jerusalém. Isaías capítulo 3, verso 1 em diante. Porque eis que o Senhor dos Exércitos, vai tirar de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo sustento de pão e todo sustento de água. Ele vai tirar também o valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o nobre, o conselheiro, o hábil artífice e o perito em encantamentos. O Senhor lhes dará meninos por chefes, e crianças governarão sobre eles. Entre o povo, uns oprimirão os outros, cada um o seu próximo. Os jovens se levantarão contra os velhos, as pessoas desprezíveis contra os nobres. Quando alguém for falar com seu irmão na casa de seu pai, dizendo: você ainda tem um manto, venha ser o nosso chefe e assuma o controle dessas ruínas. Naquele dia o outro levantará sua voz, dizendo: não sou médico e não há comida nem roupa em minha casa. Não me ponham por chefe do povo. Jerusalém tropeçou e a terra de Judá está caída, porque as suas palavras e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto do rosto testifica contra eles, e como Sodoma exibem o seu pecado, e não encobrem ai deles, porque estão provocando a sua própria desgraça. Digam ao justo que tudo irá bem com ele, porque comerá do fruto das suas ações. Ai do ímpio, tudo irá mal com ele, porque o pagamento dele será o que as próprias mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à frente do seu governo. Meu povo, os seus guias enganam você e destroem o caminho por onde você deve seguir. O Senhor se levanta para apresentar a sua causa. Ele se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus líderes. Ele diz: foram vocês que arruinaram esta vinha. O que roubaram dos pobres está na casa de vocês. Com que direito vocês esmagam o meu povo e moem a face dos pobres? O Senhor dos Exércitos, é quem está falando. Julgamento das filhas de Sião. Isaías capítulo 3, verso 16 em diante. O Senhor disse: visto que são orgulhosas as filhas de Sião
e andam de pescoço erguido, com olhar despudorado, dando passos curtos, fazendo tinir os enfeites dos tornozelos, o Senhor fará com que apareça sarna na cabeça das filhas de Sião. O Senhor fará com que se veja a nudez delas. Naquele dia, o Senhor tirará os enfeites que elas têm nos tornozelos, as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braçaletes e os véus esvoaçantes, os turbantes, as correntinhas para os tornozelos, os cintos, as caixinhas de perfume e os amuletos, os anéis e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os chales e as bolsas, os espelhos, as roupas finíssimas, os enfeites para a cabeça e os véus. Em vez de perfume haverá cheiro podre, em vez de cinto uma corda, em vez de belos penteados, cabeça raspada, em vez de vestidos luxuosos, roupa feita de pano de saco e marca de fogo em lugar de formosura. Os homens de Jerusalém cairão à espada e os valentes serão mortos na guerra. Os portões da cidade chorarão e estarão de luto. Sião, desolada, se assentará no chão. Capítulo 4, verso 1. Naquele dia, 7 mulheres hão de agarrar um só homem, dizendo: nós providenciaremos a nossa comida e as nossas roupas. Apenas queremos ser chamadas pelo seu nome. Livre-nos da nossa vergonha. O reinado do renovo do Senhor. Isaías capítulo 4, verso 2 em diante. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra será o orgulho e a glória para os de Israel que forem salvos. Os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, isto é, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Naquele tempo, o Senhor levará a impureza das filhas de Sião e limpará Jerusalém da culpa do sangue que há no meio dela, com espírito de justiça e com espírito purificador, sobre todos os lugares do monte Sião e sobre todas as suas assembleias. O Senhor se criará uma nuvem durante o dia e fumaça em um clarão de fogo aceso durante a noite, porque sobre toda a glória se estenderá uma proteção, e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. A parábola da vinha. Isaías capítulo 5, verso 1 em diante. Agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha, ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha, que mais se podia fazer a minha vinha, que eu não lhe tenha feito, e como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas, e agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o muro para que ela seja pisoteada, farei dela um lugar abandonado, não será podada nem cavada, mas crescerão nela espinheiros e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Este esperava a retidão, mas eis aí opressão. Esperava a justiça, mas eis aí clamor por causa da injustiça. Ai dos maus. Isaías capítulo 5, verso 8 em diante. Ai dos que ajuntam casas e mais casas, reúnem para si campos e mais campos.
até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Eu ouvi o Senhor dos Exércitos dizer isto. Na verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas ficarão sem moradores. Uma grande vinha produzirá somente alguns litros de vinho, e um saco cheio de semente não dará mais do que alguns quilos de trigo. Ai dos que se levantam pela manhã, para logo se embriagarem, e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquente. Liras e harpas, tamborins e flautas e vinho não faltam nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, os seus nobres passarão fome, e o povo simples morrerá de sede. Por isso, a sepultura aumentou o seu apetite e abriu ao máximo a sua boca, para lá deixe o esplendor de Jerusalém, e a sua multidão, o seu ruído e os que nela se alegram. Então o povo será abatido, e as pessoas se humilharão, e os olhos dos orgulhosos serão humilhados. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo. Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão ali como se estivessem no seu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos que os ricos deixaram abandonados. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordões de injustiça, que puxam o pecado como se faz com as cordas de uma carroça, e dizem que Deus se apresse e termine logo a sua obra, para que a vejamos, que se aproxime e se manifeste o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, que por suborno justificam o ímpio, mas ao justo negam justiça. Deus castigará o seu povo. Isaías capítulo 5, verso 24 em diante. Portanto, assim como as labaredas consomem a palha e a erva seca se desfaz pela chama, assim a raiz deles será como podridão e a flor deles subirá como pó, porque rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo contra o qual estendeu a mão e ao qual castigou. Os montes tremeram, e os seus cadáveres são como lixo no meio das ruas. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continuou estendida. Ele levantará um estandarte para as nações distantes, e lhes assobiará para que venham das extremidades da terra. E eis que elas vêm rapidamente, com toda a pressa. Não há entre elas quem esteja cansado, nem quem tropece, ninguém dormita, nem dorme. Eles não desatam o cinto dos seus lombos, e as correias das suas sandálias não se rompem. As suas flechas são afiadas, e todos os seus arcos entesados. Os cascos dos seus cavalos são duros como pedra, e as rodas dos seus carros de guerra são como um redemoinho. Os rugidos deles é como o do leão. Rugem como os filhos de leão, e rosnando arrebatam a presa, e a levam, e não há quem a livre. Naquele dia, o bramido contra eles será como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só haverá trevas e angústia, e luz se escurecerá em densas nuvens. A visão de Isaías e o seu chamado. Isaías capítulo 6, verso 1 em diante. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele,
Cada um tinha 6 asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés, e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: Vai e diga a este povo: Ouçam, ouçam, mas sem entender; vejam, vejam, mas sem perceber. Torne sensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos dele, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada. E o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim a santa semente será o seu toco. Profecia contra Israel e Síria. Isaías capítulo 7, verso 1 em diante. Nos dias em que Acaz, filho de Jorão, filho de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela, mas não conseguiram conquistá-la. Quando informaram a casa de Davi que a Síria estava aliada com Efraim, o coração de Acaz e o coração do seu povo ficaram agitados, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: Vá, agora, com seu filho Sear-Jazube, encontrar-se com Acaz, que está na outra extremidade do aqueduto, do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Diga-lhe o seguinte: tenha cuidado e fique calmo. Não tenha medo nem fique desanimado por causa desses 2 tocos de lenha fumegante. Por causa do furor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias, porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias resolveram acabar com você, dizendo: Vamos atacar e amedrontar o reino de Judá. Vamos conquistá-lo para nós e fazer reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: Isso não tem nenhuma chance de acontecer, porque a capital da Síria é Damasco, e o cabeça de Damasco é Rezim, e dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. A capital de Efraim é Samaria, e o cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não crerem, certamente não permanecerão. A promessa a respeito do Emanuel. Isaías capítulo 7, verso 10 em diante. E o Senhor continua a falar com Acaz, dizendo: Peça ao Senhor, seu Deus, um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: Não pedirei nem tentarei o Senhor. Então Isaías disse: Agora escutem, ó casa de Davi. Será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens? Querem abusar também da paciência do meu Deus. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz
um filho e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, a terra daqueles 2 reis que você tanto teme será abandonada. Males sobre Jerusalém. Isaías capítulo 7, verso 17 em diante. Mas o Senhor fará vir sobre você, sobre o seu povo e sobre a casa de seu pai, dias tais como nunca houve, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Ele fará vir o rei da Síria. Naquele dia o Senhor assobiará as moscas que estão no extremo dos rios do Egito e as abelhas que se encontram na terra da Síria. Elas virão e pousarão todas nos vales profundos, nas fendas das rochas, em todos os espinhos e em todas as pastagens. Naquele dia, o Senhor o rapará com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Síria. Rapará a sua cabeça e os cabelos dos seus pés, e tirará também a sua barba. Naquele dia, um homem manterá apenas uma vaca nova e 2 ovelhas, e será tal a abundância de leite que elas lhe darão, que comerá manteiga. Todo o restante que ficar no meio da terra comerá manteiga e mel. Também naquele dia, todo lugar em que houver 1000 videiras, no valor de 1000 moedas de prata, será tomado por espinheiros e ervas daninhas, com flechas e arcos se entrará aí, porque os espinheiros e as ervas daninhas cobrirão toda a terra. Quanto a todos os montes, onde se costuma cavar com enxadas, para ali você não irá com medo dos espinhos e das ervas daninhas. Eles servirão para pasto dos bois e para serem pisados pelas ovelhas. E assim terminamos mais 7 capítulos do livro de Isaías. Querido Deus, querido Pai, nós olhamos as advertências que o Senhor colocou por meio de Isaías, falando que o povo estava caminhando para o mal, se desviando para o mal e que haveria a ira de Deus sobre esse povo. Querido Deus, não faça que nós, como o templo do Seu Espírito, tenhamos essa inclinação ao mal, porque eu sei que o Senhor não é que manipula ninguém, não é o Senhor que faz nós inclinarmos no mal, mas o nosso ser é que faz isso. E nós mesmos seremos os donos de nós mesmos, seremos os que vamos nos inclinar ou não, decidir inclinar ou não. Tudo tem a ver com a decisão própria. Eu sei que não é a tua interferência, mas é a nossa vontade, o nosso coração que inclina assim. E o nosso coração, quem é dono dele é nós mesmos. Senhor, que nós tenhamos força para não nos inclinarmos no mal. Vimos também no princípio do livro que o Senhor deixou de ouvir a voz, a oração do povo, porque inclinou-se ao mal. Ele tapou os ouvidos, porque as suas orações não eram chegadas ao Senhor. Pai, que a nossa oração seja feita de coração aberto, do fundo do nosso coração, e o coração arrependido, coração entregue, coração que ouve a sua voz, sensível à sua voz. Que o Senhor possa nos ouvir todos os dias. E eu peço agora, Pai, a sua proteção no dia de hoje, na noite de hoje. Pai, nos proteja dessa madrugada. Que o Senhor nos faça ver e ouvir a sua voz mais e mais a cada dia. Pai, eu orei agradecendo por tudo que o Senhor tem feito. E orei confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.